O sol da tarde batia forte no para-brisa do Mercedes-Benz preto, enquanto Rafael Montenegro ajustava o ar-condicionado no máximo. O trânsito na Zona Sul estava impossível, como sempre acontecia às sextas-feiras, e ele tamborilava os dedos impacientes no volante de couro. Aos 42 anos, Rafael havia construído um império no setor de construção civil que o colocara entre os empresários mais ricos do Rio de Janeiro. Sua construtora, Montenegro em Associados, era responsável pelos empreendimentos mais luxuosos da cidade, e seu nome aparecia regularmente nas colunas sociais e revistas de negócios. Naquele momento, porém, sua mente estava focada apenas em chegar ao Copacabana Palace para um jantar de negócios que poderia definir sua entrada no mercado internacional. O celular tocava insistentemente no viva voz, mas ele ignorava as chamadas. Nada poderia atrapalhar aquela noite crucial para seus planos de expansão. Era assim que Rafael sempre vivera. Cada momento calculado, cada decisão pensada exclusivamente em termos de lucro e crescimento empresarial. O carro avançava lentamente pela Avenida Atlântica quando ele decidiu pegar um atalho por uma rua lateral que conhecia bem. Foi ao virar na esquina que algo chamou sua atenção de forma inesperada. Do lado direito da rua, em frente ao elegante Colégio Santa Úrsula, havia uma movimentação típica de final de ano letivo. Centenas de pessoas se aglomeravam na calçada, vestidas com suas melhores roupas, carregando buquês de flores e segurando cartazes coloridos. Era uma formatura do ensino médio. Rafael normalmente nem notaria esse tipo de evento, sempre absorto demais em seus próprios assuntos para prestar atenção ao mundo ao redor. Mas naquele dia, enquanto o trânsito o obrigava a reduzir a velocidade, seu olhar foi atraído por uma figura específica entre a multidão. Uma mulher de cabelos castanhos, vestida com um elegante vestido azul marinho, estava parada próxima à entrada principal do colégio. O coração de Rafael parou por um instante. Era Amanda Silva, sua ex-secretária particular. A mulher que havia trabalhado ao seu lado por quase 3 anos, organizando sua agenda, cuidando de seus compromissos e que gradualmente se tornara muito mais do que apenas uma funcionária. Amanda, com quem ele vivera um relacionamento intenso e apaixonado, até o dia em que decidiu terminar tudo de forma abrupta. Isso havia acontecido exatos 18 anos atrás. Rafael se lembrava perfeitamente daquele período turbulento de sua vida. Sua empresa estava dando os primeiros passos rumo ao sucesso. Ele trabalhava 16 horas por dia. E Amanda começara a questionar suas prioridades. Ela falava sobre futuro, sobre planos em comum, sobre a possibilidade de construírem algo juntos além do trabalho. Ele, por sua vez, via apenas complicações desnecessárias que poderiam atrapalhar sua ascensão profissional. A ruptura foi fria e calculista, como tudo na vida de Rafael naquela época. Ele simplesmente disse a Amanda que não havia espaço para relacionamentos sérios em sua vida, que precisava focar inteiramente na empresa e que seria melhor ela procurar outro emprego. Nem ao menos lhe deu uma chance de explicar por que suas conversas sobre o futuro haviam se tornado tão frequentes e urgentes nas últimas semanas. Agora, 18 anos depois, ali estava ela. Amanda parecia praticamente a mesma, apenas com alguns fios prateados nos cabelos e uma maturidade no rosto que o tempo naturalmente trouxera. Mas não era só isso que chamava a atenção de Rafael. Ao lado de Amanda estava uma jovem que fez seu sangue gelar nas veias. A garota devia ter 17 ou 18 anos, usava o uniforme de formanda e sorria radiante enquanto posava para fotos com Amanda. Mas o que realmente chocou Rafael foi a semelhança física inegável entre ele e aquela jovem. Ela tinha seus olhos castanhos, o mesmo formato de rosto, a mesma linha do queixo e até mesmo aquele pequeno sorriso de canto que sempre fora sua marca registrada. Por um momento, Rafael achou que estava imaginando coisas,
Talvez fosse apenas coincidência, ou talvez o estresse dos últimos meses estivesse fazendo sua mente pregar peças. Mas, quanto mais ele observava, mais evidente se tornava a verdade que se formava em sua cabeça como um quebra-cabeças terrível. Se você já está gostando dessa história e quer fazer parte de uma comunidade que valoriza histórias que tocam o coração, considere se inscrever no canal. É gratuito e assim você não perde nenhuma história como essa que mexe com nossas emoções mais profundas. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando experiências que fazem refletir sobre a vida. As mãos de Rafael tremiam no volante enquanto ele tentava processar o que estava vendo. Aquela jovem não podia ser uma coincidência. As características físicas eram idênticas demais para ser obra do acaso. E se fosse verdade o que sua mente começava a aceitar, isso significava que Amanda estivera grávida quando ele terminou o relacionamento. O trânsito começou a fluir novamente, mas Rafael não conseguia tirar os olhos do que estava acontecendo na calçada. Ele observou Amanda abraçar a jovem com carinho maternal. Viu como elas posavam juntas para mais fotos. Notou a forma como a garota olhava para Amanda com adoração e gratidão. Era claramente uma mãe e filha celebrando um momento importante de suas vidas. Sem pensar duas vezes, Rafael manobrou bruscamente para a direita, entrando no estacionamento de um prédio próximo. Ignorou completamente as buzinas irritadas dos carros atrás dele e estacionou de qualquer jeito. Seu coração batia como nunca antes, e uma mistura de pânico, curiosidade e arrependimento tomava conta de seu peito. Rafael saiu do carro com as pernas trêmulas, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam em sua mente. 18 anos. A jovem tinha aproximadamente 18 anos, exatamente o tempo que havia se passado desde o término de seu relacionamento com Amanda. As contas batiam perfeitamente, e a semelhança física era impossível de ignorar. Ele caminhou lentamente em direção ao colégio, mantendo-se a uma distância segura para não ser notado imediatamente. O ambiente estava festivo, com famílias inteiras comemorando a conquista dos formandos. Balões coloridos decoravam a entrada, uma banda tocava música animada e fotógrafos profissionais circulavam entre os grupos capturando os momentos especiais. Rafael conseguiu se posicionar atrás de uma árvore frondosa que lhe dava boa visão de Amanda e da jovem sem ser visto. De perto, a semelhança se tornava ainda mais evidente e perturbadora. A garota tinha não apenas seus traços físicos, mas também seus gestos. A forma como ela passava a mão pelo cabelo quando estava nervosa, o jeito de inclinar a cabeça quando sorria, até mesmo a postura ereta e confiante eram características que Rafael reconhecia em si mesmo. Amanda parecia radiante de orgulho. Ela não parava de tirar fotos da filha, ajeitava constantemente o cabelo de formatura da jovem e tinha aquele brilho nos olhos que só as mães têm em momentos como aquele. Rafael sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Era inveja? Arrependimento? Ou simplesmente a dor de perceber que havia perdido completamente aqueles 18 anos de vida? A jovem se afastou por alguns minutos para cumprimentar colegas de classe, deixando Amanda sozinha próxima à entrada do colégio. Rafael respirou fundo, reuniu toda a coragem que conseguiu encontrar e decidiu se aproximar. Cada passo em direção a ela parecia durar uma eternidade. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Quando estava a poucos metros de distância, Amanda virou o rosto casualmente em sua direção. O reconhecimento foi instantâneo. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Depois, se estreitaram com algo que parecia ser uma mistura de raiva e proteção maternal. Ela olhou rapidamente ao redor, como se procurasse uma rota de fuga, mas Rafael já estava próximo demais.
Amanda, ele disse em voz baixa, tentando manter a compostura que sempre o caracterizara em situações difíceis. Rafael, ela respondeu secamente, o corpo visivelmente tenso. O que você está fazendo aqui? Eu estava passando e vi você. Não pude deixar de notar. Ele hesitou, buscando as palavras certas. A jovem que está com você, ela é minha filha. Amanda o interrompeu bruscamente, erguendo o queixo com determinação. E antes que você pergunte, sim, ela é sua filha também. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Mesmo esperando por aquela confirmação, ouvi-la diretamente da boca de Amanda tornou tudo terrivelmente real. Ele se apoiou contra a parede do colégio, sentindo as pernas falharem. 18 anos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Por que você nunca me contou? Amanda riu amargamente. Eu tentei, Rafael. Você se lembra? Nas últimas semanas antes de você terminar tudo, eu tentei várias vezes conversar com você sobre questões importantes, mas você estava sempre ocupado demais, sempre tinha uma reunião mais importante, sempre achava que eu estava sendo melodramática. Rafael tentava se lembrar daquele período, mas as memórias eram confusas. Ele realmente havia estado completamente absorto nos negócios, tratando Amanda mais como uma funcionária inconveniente do que como a mulher que dividia sua cama todas as noites. Quando descobri que estava grávida, você já havia me demitido e deixado bem claro que não queria mais me ver, continuou Amanda, sua voz tremendo levemente. Tentei te procurar algumas vezes, mas sua nova secretária tinha ordens para não me deixar falar com você. Mandei cartas que voltaram sem serem abertas. Deixei recados que nunca foram retornados. A culpa que Rafael sentia se transformava rapidamente em algo muito maior e mais doloroso. Ele se lembrava vagamente da nova secretária comentando sobre ligações inconvenientes da ex-funcionária. Mas na época, achou que Amanda estava apenas tentando reconquistar o emprego. E então decidi que seria melhor assim, Amanda continuou, observando a filha que conversava alegremente com os colegas do outro lado do pátio. Você havia escolhido sua empresa em vez de mim. Não ia permitir que rejeitasse nossa filha também. Como é o nome dela? Perguntou Rafael, sua voz quase um sussurro. Isabela. Isabela Silva. Amanda fez questão de enfatizar o sobrenome. Ela é uma jovem brilhante, inteligente, cheia de sonhos. Vai estudar arquitetura na universidade, sabia? Quer construir casas para pessoas de baixa renda. Tem um coração enorme e um senso de justiça que me orgulha todos os dias. Rodrigo, Rafael sentiu lágrimas queimando seus olhos. Sua filha. Ele tinha uma filha de 18 anos, que sonhava em ser arquiteta, que queria ajudar pessoas necessitadas, e ele não sabia absolutamente nada sobre ela. Ela sabe sobre mim? Perguntou Rafael, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Amanda hesitou por um momento antes de responder. Ela sabe que tem um pai. Sempre fui honesta sobre isso. Disse que você era um empresário bem-sucedido, que morávamos em mundos diferentes e que nossa separação não teve nada a ver com ela. Nunca permiti que ela se sentisse abandonada ou rejeitada. Mas ela sabe quem eu sou? Não especificamente. Ela sabe seu nome, mas nunca te viu. Nunca procurou saber detalhes porque sempre respeitou minha decisão de não forçar um contato que você claramente não queria. Rafael observou Isabela do outro lado do pátio. Ela ria alto com as amigas, gesticulava animadamente enquanto contava alguma história e irradiava uma alegria contagiante. Era impossível não notar como ela se destacava no grupo. Não apenas pela beleza que herdara dos dois pais, mas por uma personalidade magnética que atraía todos ao seu redor. Como vocês viveram todos esses anos? Perguntou ele, genuinamente curioso sobre a vida que poderia ter compartilhado. Amanda suspirou. Não foi fácil, especialmente no início.
Precisei sair da área de secretariado porque não conseguia mais emprego em empresas grandes. Sua influência no mercado era maior do que eu imaginava. Voltei a estudar, me formei em administração e hoje tenho minha própria empresa de consultoria em gestão de pequenos negócios. Rafael ficou impressionado. Amanda sempre fora competente e determinada. Mas transformar-se em empresária enquanto criava uma filha sozinha demonstrava uma força que ele nunca havia percebido completamente. E Isabela sempre foi uma criança especial, continuou Amanda, o rosto se iluminando quando falava da filha. Começou a falar cedo, sempre foi curiosa sobre tudo, tirava notas excelentes na escola. Aos 10 anos já me ajudava com planilhas da empresa. Aos 15, criou um projeto social no colégio para ensinar crianças carentes a fazer orçamentos domésticos. Se você está se identificando com essa história até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal e nos permite continuar trazendo histórias reais que emocionam e fazem refletir sobre escolhas e consequências da vida. Ela herdou sua inteligência para números, observou Rafael, sentindo uma mistura estranha de orgulho e perda. E sua teimosia também. Amanda riu pela primeira vez desde que começaram a conversar. Quando decide alguma coisa, não há quem a faça mudar de ideia. No ano passado, decidiu que queria trabalhar nas férias para ajudar com os custos da faculdade. Mesmo eu dizendo que não era necessário, ela conseguiu um emprego como estagiária em um escritório de arquitetura. Rafael sentiu um aperto no peito. Sua filha trabalhando para pagar a própria faculdade enquanto ele nadava em dinheiro, comprando carros de luxo e apartamentos que nem usava. A ironia da situação era cruel. Amanda, posso ajudar com os custos da universidade, com qualquer coisa que ela precise. Amanda o encarou com uma expressão que misturava desconfiança e proteção maternal. Não é sobre dinheiro, Rafael. Nunca foi. Isabela e eu construímos uma vida juntas. Temos nossa rotina, nossos planos, nossa cumplicidade. Você não pode simplesmente aparecer depois de 18 anos querendo ser pai. Eu não sabia! Explodiu Rafael mais alto do que pretendia, fazendo algumas pessoas próximas olharem em sua direção. Ele abaixou a voz imediatamente. Amanda, se eu soubesse, teria sido diferente. Eu teria o quê? Largado seus negócios, suas ambições, suas prioridades? Amanda balançou a cabeça. Rafael, você tomou sua decisão naquela época. Escolheu uma vida sem complicações, sem responsabilidades emocionais. Não pode mudar isso agora só porque descobriu que existem consequências. As palavras de Amanda eram duras, mas Rafael sabia que ela tinha razão. Ele havia feito suas escolhas consciente e deliberadamente. O fato de não conhecer todas as implicações não diminuía sua responsabilidade por elas. Naquele momento, Isabela começou a caminhar de volta em direção a Amanda, rindo enquanto mostrava algo no celular para uma amiga. Rafael sentiu o pânico tomar conta de si. Ele não estava preparado para conhecer a filha, não ainda. Precisava processar tudo aquilo, entender o que realmente queria e como poderia lidar com a situação. Ela está vindo, murmurou ele. Sim, e você precisa decidir o que vai fazer. Pode ir embora agora e fingir que esse encontro nunca aconteceu, como fez 18 anos atrás. Ou pode ficar e ser apresentado como o que você é, um estranho que cruzou nosso caminho por acaso. Rafael olhou para Amanda, depois para Isabela que se aproximava, e sentiu que estava no momento mais importante de sua vida. Todas as decisões empresariais que havia tomado, todos os negócios milionários que havia fechado, pareciam insignificantes comparados àquela escolha. Mãe, você não vai acreditar no que a Fernanda acabou de me contar. Isabela chegou animada, ainda olhando para o celular,
mas parou abruptamente quando notou a presença de Rafael. Seus olhos, idênticos aos dele, o examinaram com curiosidade natural de uma jovem educada que encontra um desconhecido conversando com sua mãe. Oi! Ela cumprimentou Rafael com um sorriso gentil, estendendo a mão. Sou Isabela. Você é amigo da minha mãe? Rafael ficou paralisado por um momento. A voz dela era melodiosa, confiante, e havia nela uma maturidade que impressionava. Quando suas mãos se tocaram no cumprimento, ele sentiu uma emoção indescritível. Era sua filha. Sua própria filha estava ali, na sua frente, e ele não podia dizer quem realmente era. Rafael! Conseguiu responder, apertando a mão dela com cuidado, como se fosse algo frágil demais para ser real. Rafael Montenegro. O sobrenome claramente não significava nada para Isabela, que manteve o sorriso educado. Amanda observava a cena com tensão evidente, pronta para intervir se necessário. Montenegro, esse nome me parece familiar, comentou Isabela, franzindo levemente a testa. Você trabalha com construção civil? Acho que já vi esse nome em algumas obras pela cidade. Sim, tenho uma construtora, respondeu Rafael, impressionado com a capacidade de observação da filha. Que coincidência! Eu vou estudar arquitetura e sempre presto atenção nas empresas da área. Sua construtora faz principalmente que tipo de projeto? Rafael se viu envolvido em uma conversa técnica com uma jovem de 18 anos que demonstrava conhecimentos surpreendentes sobre o mercado imobiliário. Isabela fazia perguntas inteligentes sobre sustentabilidade na construção, questionava aspectos de inclusão social nos projetos habitacionais e expunha suas ideias sobre como a arquitetura poderia contribuir para diminuir a desigualdade social. É fascinante como você pensa sobre essas questões, disse Rafael, genuinamente impressionado. A maioria dos estudantes que conheço só se preocupa com o aspecto estético dos projetos. Ah, mas a beleza também é importante. Isabela sorriu, seus olhos brilhando com entusiasmo. Só acho que não podemos criar coisas bonitas apenas para quem pode pagar por elas. Todo mundo merece viver em espaços que inspirem e elevem o espírito. Amanda observava a interação com uma expressão complexa. Rafael podia ver nela orgulho pela filha, mas também preocupação com o rumo que a conversa estava tomando. Isabela, por sua vez, parecia genuinamente interessada em conhecer mais sobre o trabalho de Rafael. Mãe, você não me disse que conhecia o dono de uma das maiores construtoras da cidade, brincou Isabela, cutucando Amanda de leve com o cotovelo. É um conhecimento antigo, respondeu Amanda diplomaticamente. Rafael e eu trabalhamos juntos há muitos anos. Que legal! E como vocês se encontraram aqui? Foi coincidência? Rafael olhou para Amanda, aguardando uma orientação sobre como responder. Ela respirou fundo antes de falar. O Rafael estava passando pela rua quando notou a formatura. Resolveu parar para me cumprimentar. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Isabela aceitou a explicação naturalmente, sem questionar os detalhes. Bem, já que vocês são antigos conhecidos e o senhor trabalha na área que eu quero seguir, posso fazer uma pergunta um pouco pessoal? Isabela direcionou a questão a Rafael. Claro, fique à vontade. O senhor tem filhos? Como é equilibrar uma carreira tão exigente com a vida familiar? A pergunta atingiu Rafael como um raio. Ele olhou nos olhos da filha, viu a curiosidade genuína, a busca sincera por orientação e sentiu o peso devastador de todas as suas escolhas passadas. Começou, mas a voz falhou. Não tenho filhos. Sempre priorizei o trabalho. Entendo. Isabela assentiu pensativa. Imagino que seja uma decisão difícil. Às vezes penso em como será quando eu tiver minha própria empresa. Espero conseguir equilibrar melhor as coisas. Equilibrar é fundamental, disse Rafael, sua voz carregada de uma melancolia que ele não conseguia esconder.
Algumas oportunidades, quando perdidas, nunca mais voltam. Amanda lançou-lhe um olhar de advertência, percebendo que ele estava se aproximando perigosamente de território emocional arriscado. Mamãe, você está bem? Perguntou Isabela, notando a tensão crescente. Você parece preocupada. Estou bem, querida, só um pouco cansada. Foi um dia longo e emocionante. É verdade. E ainda temos o jantar de comemoração com a vovó. Senhor Rafael, muito prazer em conhecê-lo. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente no futuro profissional. Isabela estendeu a mão novamente para se despedir, e Rafael a segurou por um momento mais longo que o necessário, tentando memorizar cada detalhe daquele contato. Era possível que nunca mais tivesse a oportunidade de tocar em sua filha. O prazer foi todo meu, Isabela. Você é uma jovem extraordinária. Tenho certeza de que será uma arquiteta brilhante. Quando Isabela se afastou para se despedir de outros colegas, Rafael e Amanda ficaram novamente sozinhos. O silêncio entre eles era carregado de tensão e emoções não expressas. Rafael observava sua filha cumprimentar professores e amigos, notando como ela era querida por todos ao seu redor. Ela é incrível, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Amanda. Sim, ela é, e eu fiz questão de que fosse assim. Criei uma filha forte, independente, ética e determinada, sem a sua ajuda e sem a sua interferência. As palavras de Amanda eram como lâminas cortando a ferida já aberta no coração de Rafael. Ele sabia que merecia cada uma delas, mas isso não tornava menos doloroso ouvir sobre tudo que havia perdido. Amanda, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas posso vê-la novamente? Não como pai, ainda não. Apenas como alguém interessado em acompanhar sua carreira. Amanda o estudou por alguns instantes, avaliando suas intenções. Por que agora, Rafael? Por que depois de todos esses anos você quer fazer parte da vida dela? Rafael demorou para responder, tentando encontrar palavras que expressassem adequadamente o turbilhão de sentimentos que tomava conta dele. Porque pela primeira vez na minha vida eu entendo o que realmente perdi. Todos esses anos eu pensei que tinha feito a escolha certa. Construí um império, acumulei mais dinheiro do que posso gastar, consegui tudo o que achava que queria. Mas vendo Isabela hoje, percebo que tudo isso é vazio, completamente vazio. E você acha que ela pode preencher esse vazio? Ela não é um projeto seu, Rafael. Ela não existe para consertar seus arrependimentos. Eu sei disso, respondeu ele rapidamente. Não quero usá-la para nada. Quero conhecê-la. Quero saber sobre seus sonhos, seus planos, suas alegrias. Quero poder ajudá-la se ela precisar. Quero ser parte da vida dela, mesmo que seja uma parte pequena. Amanda suspirou profundamente. Rafael, você precisa entender que isso não é só sobre você. Isabela tem uma vida estabelecida, uma visão de mundo formada, uma identidade construída sem você. Não posso simplesmente aparecer em casa e dizer: por sinal, aquele homem que você conheceu hoje é seu pai. Mas como ela reagiria se soubesse a verdade? Não sei, Amanda admitiu. Isabela sempre foi curiosa sobre você, mas nunca de forma obsessiva. Ela criou uma vida completa e feliz. Talvez ficasse interessada em conhecê-lo melhor, talvez ficasse magoada por ter sido privada dessa oportunidade, talvez sentisse raiva de mim por ter tomado essa decisão sozinha. É impossível prever. Rafael observou Isabela rindo com um grupo de professores, irradiando felicidade genuína. Ela realmente parecia uma jovem realizada e equilibrada. Você fez um trabalho incrível criando ela, disse ele sinceramente. Olhando para Isabela, vejo que você deu a ela tudo que eu jamais poderia ter oferecido naquela época. Amor incondicional, presença constante, valores sólidos. Eu teria sido um pai terrível aos 24 anos. Provavelmente, concordou Amanda sem piedade. Você mal conseguia manter um relacionamento adulto.
Imagine cuidar de uma criança. E agora? Você acha que agora eu poderia ser um bom pai para ela? Amanda o encarou diretamente. Essa é a pergunta errada, Rafael. A questão não é se você poderia ser um bom pai agora. A questão é, você está disposto a aceitar o lugar que ela eventualmente decidir te dar na vida dela? Mesmo que seja um lugar pequeno? Mesmo que ela decida que não quer convívio nenhum? Rafael não havia pensado nessa possibilidade. Em sua mente, desde que descobrira a existência de Isabela, assumira automaticamente que eles desenvolveriam um relacionamento próximo. A ideia de ela rejeitá-lo era aterrorizante. E se ela não quiser me conhecer? Então você terá que aceitar e respeitar essa decisão. Isabela não te deve nada, Rafael. Absolutamente nada. Naquele momento, Isabela voltou correndo até eles, o rosto corado de excitação. Mãe, você não vai acreditar. A professora Teresa acabou de me dizer que tem uma vaga de estágio na empresa onde o irmão dela trabalha. É uma firma de arquitetura que foca em projetos sociais, exatamente o que eu quero fazer. Amanda sorriu, infectada pelo entusiasmo da filha. Que maravilha, querida! Quando você pode conversar com eles? Ela disse que pode me dar o contato ainda hoje. Imagina se eu conseguir estagiar lá durante o primeiro ano da faculdade? Seria perfeito! Rafael escutava a conversa, sentindo uma mistura de orgulho e frustração. Sua filha estava construindo seu futuro, tomando decisões importantes, e ele não fazia parte de nada disso. Era apenas um observador de uma vida que poderia ter ajudado a moldar. Senhor Rafael, Isabela se dirigiu a ele novamente. O senhor conhece a empresa Arquitetura Social. É uma firma pequena, mas que faz projetos incríveis para comunidades carentes. Conheço sim, respondeu Rafael. O dono, Marcelo Ferreira, é uma pessoa séria e competente. Se você conseguir estagiar lá, aprenderá muito. Sério, que coincidência incrível! Isabela bateu palmas animada. O senhor poderia... Não, deixa pra lá, seria pedir demais. Pode falar, Isabela. O que você gostaria? Bem, se o senhor conhece o dono da empresa, talvez pudesse me dar algumas dicas sobre como me apresentar melhor na entrevista, ou me contar um pouco sobre o perfil profissional dele. Não quero dar uma péssima primeira impressão. Rafael sentiu o coração acelerar. Sua filha estava pedindo ajuda para ele, mesmo sem saber quem ele realmente era. Era uma oportunidade pequena, mas significativa, de contribuir para o futuro dela. Claro que posso ajudar. Marcelo valoriza muito profissionais que tenham visão social autêntica, não apenas discurso bonito. Ele costuma fazer perguntas sobre projetos práticos que a pessoa já tenha desenvolvido ou, pelo menos, idealizado. Perfeito! Eu tenho várias ideias que desenvolvi no colégio. E o senhor acha que ele se importaria com o fato de eu ainda estar no primeiro semestre da faculdade? Pelo contrário, Marcelo prefere ensinar desde o início do que ter que desentortar vícios que outros profissionais já tenham criado. Amanda observava a interação com expressão preocupada. Rafael percebeu que estava se envolvendo demais, oferecendo um tipo de ajuda que poderia criar vínculos indesejados. Na verdade, continuou ele, tentando manter o tom casual, posso ligar para ele e falar sobre você, se quiser, não para garantir o estágio, mas para apresentá-la como uma jovem promissora. Os olhos de Isabela se iluminaram. O senhor faria isso por mim, mas mal me conhece? Às vezes, 20 minutos de conversa são suficientes para reconhecer talento e caráter, respondeu Rafael, olhando diretamente para ela. E você demonstrou ter ambos. Amanda interveio suavemente. Querida, não podemos abusar da gentileza do senhor Rafael. Ele já foi muito atencioso ao nos dar essas informações. A mãe tem razão, concordou Isabela. Mas Rafael podia ver a decepção em seus olhos. Já foi muito generoso com seu tempo e conhecimento. Rafael tomou uma decisão impulsiva. Olha, eu tenho uma proposta.
Por que vocês não jantam comigo hoje à noite? Posso ligar para Marcelo durante o jantar e vocês podem conversar diretamente com ele sobre o estágio. O silêncio que se seguiu foi tenso. Amanda olhava para Rafael com uma expressão que misturava incredulidade e irritação. Isabela, por sua vez, parecia dividida entre animação e educação. Isso é muito gentil, disse Amanda lentamente. Mas já temos planos para hoje. A mãe de Isabela preparou um jantar especial de comemoração. Ah, claro, a vovó ficaria destruída se perdêssemos o jantar dela, concordou Isabela. Ela está cozinhando desde ontem. Rafael sentiu uma pontada de ciúmes ao imaginar a família que Amanda havia construído, com a avó presente e tradições estabelecidas. Mais uma vez, ele era o estranho olhando de fora para uma vida da qual não fazia parte. Mas talvez pudéssemos conversar em outro momento? Sugeriu Isabela hesitante, olhando para a mãe em busca de aprovação. Amanda hesitou visivelmente. Rafael podia ver o conflito interno que ela estava vivendo. Por um lado, queria proteger a filha de uma situação complicada. Por outro, não podia negar que Rafael estava oferecendo uma oportunidade real de ajudar no futuro profissional de Isabela. Podemos conversar sobre isso depois, disse Amanda diplomaticamente. Claro! Rafael tirou um cartão de visita do bolso. Meu número está aqui. Se mudarem de ideia ou se Isabela quiser alguma orientação sobre a entrevista, é só ligar. Isabela pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo precioso. Muito obrigada, senhor Rafael. O senhor nem imagina o quanto isso significa para mim. Se ela soubesse quem ele realmente era, pensou Rafael, talvez entendesse exatamente o quanto aquilo significava para ele também. Nesse momento, uma senhora elegante de cerca de 60 anos se aproximou do grupo. Tinha cabelos grisalhos bem arrumados e um sorriso caloroso direcionado principalmente a Isabela. Vovó! Isabela correu para abraçar a mulher. Pensei que fosse nos encontrar em casa. Não consegui resistir a vir ver minha netinha formada, respondeu a senhora, retribuindo o abraço com carinho evidente. Amanda apresentou-as formalmente. Mãe, este é Rafael Montenegro, um antigo conhecido. Rafael, minha mãe, Dona Helena. Dona Helena cumprimentou Rafael educadamente, mas ele percebeu um certo estranhamento no olhar dela, como se tentasse se lembrar de onde havia ouvido aquele nome antes. Montenegro, você não é aquele empresário que aparece sempre nas revistas? Perguntou ela diretamente. Às vezes aparece algo sobre a empresa na mídia, confirmou Rafael modestamente. Dona Helena olhou para Amanda com uma expressão significativa. Depois, voltou a atenção para Isabela. Bem, querida, se terminamos por aqui, que tal irmos para casa? O jantar está quase pronto e seu avô está ansioso para ouvir todos os detalhes da formatura. Na verdade, vovó, aconteceu uma coisa incrível. Isabela segurou o braço da avó com entusiasmo. O senhor Rafael conhece o dono de uma empresa de arquitetura social onde eu gostaria muito de estagiar. Ele se ofereceu para me ajudar. Dona Helena ergueu uma sobrancelha, olhando alternadamente para Rafael e Amanda. Que coincidência interessante, disse ela, com um tom que sugeria que não acreditava muito em coincidências. Rafael percebeu que a mãe de Amanda era uma mulher perspicaz, provavelmente acostumada a proteger a filha e a neta de situações potencialmente problemáticas. E você, Amanda, continuou Dona Helena, como está se sentindo com essa coincidência? Amanda respirou fundo. Estou surpresa, como qualquer pessoa ficaria. Imagino que sim. Dona Helena assentiu, mas seu olhar permanecia fixo em Rafael. Senhor Montenegro, há quanto tempo você e minha filha não se viam? A pergunta era direta e colocava Rafael em uma posição desconfortável. Ele olhou para Amanda, buscando orientação sobre como responder. Muitos anos, Dona Helena, desde que trabalhamos juntos. Entendo.
E vocês trabalharam juntos por quanto tempo? Cerca de 3 anos, respondeu Rafael, percebendo que cada resposta parecia gerar mais suspeitas na mente da senhora. Isabela, alheia à tensão crescente entre os adultos, continuava animada com as possibilidades profissionais. Vovó, você não acha incrível que justamente hoje, no dia da minha formatura, eu tenha conhecido alguém que pode me ajudar com meu futuro? Parece coisa do destino. Dona Helena sorriu para a neta, mas manteve o olhar vigilante quando se dirigiu aos adultos. O destino às vezes trabalha de formas muito específicas, querida. Amanda percebeu que a mãe estava começando a conectar pontos que poderiam levar a descobertas prematuras. Mãe, acho melhor irmos. O papai deve estar esperando. Tem razão. Senhor Montenegro, foi um prazer conhecê-lo, disse Dona Helena, mas Rafael percebeu que ela estava longe de considerar aquele encontro apenas casual. Isabela se aproximou de Rafael novamente para se despedir. Muito obrigada por tudo, senhor Rafael. Espero mesmo poder conversar com o senhor sobre aquela oportunidade. Será um prazer ajudar Isabela e parabéns novamente pela formatura. Tenho certeza de que você terá muito sucesso. Quando as 3 mulheres se afastaram, Rafael ficou parado sozinho no pátio do colégio, observando sua filha caminhar para longe dele mais uma vez. Desta vez, porém, ela carregava seu cartão de visita, uma pequena ponte que poderia conectá-los no futuro. Ele voltou ao carro com a mente fervilhando de emoções contraditórias. A realidade de ter uma filha ainda estava se assentando, mas já começava a fazer planos sobre como poderia se aproximar dela de forma gradual e respeitosa. Se você está acompanhando essa história e ela está mexendo com suas emoções, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho e nos permite continuar compartilhando histórias que tocam a alma e fazem refletir sobre família e segundas chances. No caminho de volta para casa, Rafael cancelou o jantar de negócios que havia considerado tão importante algumas horas antes. Pela primeira vez em décadas, algo era mais importante que seus compromissos profissionais. Em seu apartamento na Barra da Tijuca, um luxuoso espaço minimalista com vista para o mar, Rafael se sentou na varanda com um copo de uísque que mal tocou. O contraste entre sua vida vazia e organizada e a vida cheia de amor e propósito que Amanda havia construído para Isabela era gritante. Ele pegou o celular e discou para Marcelo Ferreira, seu antigo colega de faculdade que agora dirigia a arquitetura social. Marcelo, aqui é Rafael Montenegro, tudo bem? Rafael, que surpresa! Como vai, cara? Bem, obrigado. Escuta, estou ligando para te falar sobre uma jovem muito talentosa que pode te procurar para um estágio. Isabela Silva. Acabei de conhecê-la hoje e fiquei impressionado com a maturidade e a visão social dela. Isabela Silva. Esse nome me soa familiar. Assim, a professora Teresa me falou sobre ela hoje mesmo. Disse que é uma aluna excepcional. Rafael sentiu uma onda de alívio. Então, vocês já têm informações sobre ela? Algumas. Teresa disse que a garota desenvolveu projetos sociais no colégio e tem uma paixão genuína por arquitetura inclusiva. Isso me interessou muito. Ela é exatamente o tipo de profissional que você procura, Marcelo. Inteligente, determinada e com valores sólidos. Pela sua recomendação e pela da Teresa, já estou inclinado a dar uma chance a ela. Você a conhece de onde, Rafael? Rafael hesitou. É uma história complicada. Digamos que ela é filha de uma pessoa muito especial para mim. Marcelo riu. Entendi. Nova namorada com filha adolescente? Você está ficando sentimental na velhice, hein? Algo assim. Rafael não se sentiu confortável para corrigir a suposição do amigo. Tudo bem, cara. Se você está recomendando, deve ter seus motivos.
Vou marcar uma conversa com ela na próxima semana. Depois de desligar, Rafael se sentiu bem por ter conseguido algo concreto para ajudar Isabela, mas também culpado por não poder revelar suas verdadeiras motivações. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo pela primeira vez em meses, sem precisar de despertador. Sua mente estava completamente focada em Isabela e em como poderia se aproximar dela de forma adequada. Durante o café da manhã, que raramente fazia em casa, ele se pegou imaginando como seria ter uma filha presente em sua rotina diária. O telefone tocou por volta das 9 horas. Era a Amanda. Rafael, espero não estar atrapalhando. Claro que não. Como posso ajudá-la? Preciso conversar com você. Ontem à noite tive uma longa conversa com minha mãe. E ela fez algumas perguntas que me fizeram pensar sobre a situação toda. Rafael sentiu o estômago apertar. Que tipo de perguntas? Ela achou muito estranha a coincidência de você aparecer justamente no dia da formatura de Isabela. E quando soube que trabalhamos juntos por 3 anos e não nos víamos há 18, ela começou a fazer contas. E o que você disse a ela? A verdade. Pelo menos parte dela. Disse que tivemos um relacionamento que terminou de forma abrupta e que você nunca soube sobre Isabela. Rafael respirou fundo. Como ela reagiu? Melhor do que eu esperava, na verdade. Ela disse que sempre suspeitou que o pai de Isabela fosse alguém que eu conhecia bem, porque nossa filha tem características muito específicas que claramente não vieram só de mim. E sobre ontem? Ela achou que eu agi adequadamente? Amanda hesitou. Ela ficou impressionada com o fato de você ter oferecido ajuda profissional imediatamente. Disse que ou você é uma pessoa genuinamente generosa ou tem motivos muito pessoais para querer ajudar Isabela. E Isabela, o que ela sabe? Nada ainda. Mas minha mãe me fez uma pergunta que não consegui responder. Se você tem direito de conhecer sua filha, Isabela não tem direito de conhecer seu pai. A pergunta atingiu Rafael de forma inesperada. Ele havia estado tão focado em seus próprios sentimentos e arrependimentos que não havia considerado completamente a perspectiva de Isabela. Amanda, você acha que ela gostaria de saber a verdade? Não sei, Rafael. É isso que me assusta. Isabela sempre foi curiosa sobre você, mas nunca insistiu, porque respeitava minha decisão. E se ela ficar magoada comigo por ter escondido seu encontro com você por todos esses anos? Mas você não escondeu. Você protegeu. Há uma diferença enorme. Ah? Ou isso é apenas o que eu me digo para me sentir melhor sobre ter tomado uma decisão unilateral que afetou 3 pessoas? Rafael podia ouvir a angústia na voz de Amanda e se sentiu responsável por criar aquela situação complexa. O que você acha que devemos fazer? Honestamente, acho que devemos contar a verdade para Isabela e deixar que ela decida como quer lidar com isso. Ela é maior de idade, inteligente e madura. Merece ter todas as informações para fazer suas próprias escolhas. A sugestão de Amanda era assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Rafael queria desesperadamente conhecer melhor sua filha, mas também temia sua reação ao descobrir quem ele realmente era. Quando você pretende conversar com ela? Hoje à noite, depois que ela voltar da aula de inglês. Marcelo Ferreira já ligou para ela, aliás. Eles vão se encontrar na terça-feira. Rafael sorriu involuntariamente. Ela deve estar animada. Muito. Não parou de falar sobre isso durante o café da manhã. E também não parou de falar sobre você. Sobre mim? Ela ficou muito impressionada com sua gentileza e disponibilidade. Disse que é raro encontrar pessoas bem-sucedidas que sejam tão acessíveis e dispostas a ajudar. Rafael sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Sua filha tinha uma boa impressão dele, mas baseada em uma identidade incompleta. Amanda, independente de como ela reagir à notícia, quero que saiba que entendo suas razões para ter agido como agiu.
Você fez o melhor que podia com as informações que tinha na época. Obrigada por dizer isso, Rafael. Sei que cometi erros, mas sempre tentei fazer o que achava melhor para Isabela. E claramente deu certo. Ela é uma jovem incrível. Depois que desligaram, Rafael passou o resto do dia incapaz de se concentrar em qualquer atividade. Cancelou reuniões, ignorou e-mails importantes e ficou imaginando como seria a conversa entre Amanda e Isabela naquela noite. Por volta das 8 da noite, seu celular tocou. Era um número que ele não reconhecia. Alô? Senhor Rafael? Aqui é Isabela Silva. Espero não estar incomodando. O coração de Rafael parou. Isabela, claro que não está incomodando. Como conseguiu meu número? Minha mãe me deu. Ela me contou quem o senhor realmente é. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rafael não sabia se deveria falar alguma coisa ou esperar que ela continuasse. Senhor Rafael? O senhor ainda está aí? Estou sim, Isabela. Como você está se sentindo? Confusa, surpresa, um pouco chateada por não ter sabido antes, mas também é curiosa. Curiosa sobre o quê? Perguntou Rafael, tentando manter a voz estável, apesar do turbilhão de emoções que sentia. Sobre você. Sobre por que minha mãe tomou a decisão que tomou. Sobre como seria se as coisas tivessem sido diferentes. Isabela fez uma pausa. E também sobre por que o senhor decidiu me ajudar ontem, mesmo sem saber que eu sabia quem você era. Rafael se sentou na poltrona de couro de seu escritório, tentando encontrar as palavras certas. Isabela, mesmo antes de saber que você sabia a verdade, eu já havia decidido que queria conhecê-la melhor. Não apenas porque você é minha filha, mas porque em 20 minutos de conversa percebi que você é uma pessoa excepcional. Minha mãe me contou sobre o relacionamento de vocês, sobre como terminou e por que ela nunca conseguiu te contar sobre mim. E como você se sente sobre isso? Isabela suspirou profundamente. Estou tentando entender todos os lados. Sei que minha mãe fez o que achou melhor na época. E também entendo que o senhor era muito jovem e tinha outras prioridades. Mas ainda assim, dói saber que seu pai não esteve presente, completou Rafael. Sim, não vou mentir, dói um pouco. Mas também me faz pensar em como as coisas acontecem por uma razão. Se o senhor estivesse presente quando eu era criança, talvez eu não tivesse me tornado a pessoa que sou hoje. A maturidade de Isabela impressionava Rafael constantemente. Você tem uma forma muito sábia de ver as coisas. Minha mãe sempre me ensinou a olhar as situações de diferentes ângulos antes de formar uma opinião. E agora tenho algumas perguntas para o senhor, se não for incômodo. Pode perguntar qualquer coisa, Isabela. O senhor se arrepende das escolhas que fez quando era mais jovem? Rafael não esperava uma pergunta tão direta. Todos os dias. Não apenas por ter perdido a oportunidade de conhecê-la, mas por ter magoado sua mãe e por ter sido uma pessoa tão focada apenas em mim mesmo. E agora? O que o senhor espera que aconteça entre nós? Honestly, não sei. Sei que gostaria de fazer parte da sua vida, se você me permitir. Mas entendo que você pode não querer isso e respeitarei qualquer decisão que tomar. Eu gostaria de conhecê-lo melhor também, mas devagar. Ainda estou processando tudo isso. Claro, no seu tempo e do seu jeito. Minha mãe sugeriu que talvez possamos nos encontrar às vezes para conversar, como amigos no início, para irmos nos conhecendo gradualmente. Rafael sentiu uma onda de gratidão em relação a Amanda. Mesmo depois de tudo que havia acontecido, ela estava facilitando um possível relacionamento entre ele e Isabela. Eu adoraria isso, Isabela. O que você gostaria de fazer? Na verdade, tenho uma ideia. No próximo fim de semana, vou visitar alguns projetos arquitetônicos na cidade para um trabalho da faculdade. O senhor gostaria de me acompanhar? Como o senhor conhece bem o mercado, poderia me dar uma perspectiva profissional.
A sugestão era perfeita. Uma atividade que permitiria que se conhecessem melhor sem a pressão de uma situação puramente pessoal. Seria uma honra acompanhá-la, Isabela. Ótimo. E, Sr. Rafael, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Por que o senhor ofereceu ajuda com o estágio antes mesmo de saber que eu sabia quem você era? Rafael pensou cuidadosamente na resposta. Porque quando conversei com você ontem, vi uma jovem determinada, inteligente e com valores que eu admiro. Quis ajudar porque senti que você merecia oportunidades para desenvolver seu talento. Mesmo que eu fosse apenas a filha de uma ex-funcionária? Isabela, você jamais seria apenas qualquer coisa. Sua personalidade e seu caráter falam por si só. Ele ouviu um sorriso na voz dela quando respondeu. Obrigada por dizer isso, sabe? Estou começando a entender por que minha mãe se apaixonou pelo senhor. A observação tocou Rafael profundamente. Sua mãe é uma mulher extraordinária. Espero que você saiba disso. Sei sim, e também estou começando a entender que talvez o senhor não seja a pessoa que eu imaginava que fosse. Como assim? Bem, durante todos esses anos, quando pensava no meu pai, imaginava alguém que havia me rejeitado deliberadamente. Alguém que sabia da minha existência e escolheu não se importar. Descobrir que o senhor nunca soube muda completamente a situação. Rafael sentiu lágrimas queimando seus olhos. Isabela, quero que saiba que se eu soubesse da sua existência, teria movido céus e terras para fazer parte da sua vida. Mesmo sendo jovem e imaturo, jamais teria rejeitado você. Eu acredito nisso, e é por isso que quero nos dar uma chance de nos conhecermos. Quando desligaram, Rafael ficou sentado em seu escritório por horas, ainda processando a conversa. Sua filha havia reagido com uma maturidade e generosidade que ele não merecia. E Amanda havia demonstrado uma grandeza de coração que o humilhava profundamente. Pela primeira vez em décadas, Rafael Montenegro dormiu com um sentimento de esperança genuína sobre o futuro. O sábado seguinte amanheceu ensolarado, e Rafael acordou com uma ansiedade diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Não era a tensão pré-reunião de negócios ou o nervosismo antes de uma apresentação importante. Era a expectativa pura de passar tempo com sua filha, conhecendo-a como pessoa e pai. Eles haviam combinado de se encontrar na estação do metrô de Ipanema às 9 da manhã. Rafael chegou 20 minutos mais cedo, verificando constantemente o relógio e arrumando a roupa casual que havia escolhido cuidadosamente para parecer acessível, mas não desleixado. Quando viu Isabela descendo as escadas da estação, carregando uma mochila cheia de cadernos e câmera fotográfica, Rafael sentiu seu peito se encher de orgulho paternal. Ela usava jeans, tênis confortável e uma camiseta simples, mas irradiava uma energia contagiante. Bom dia, Sr. Rafael, cumprimentou ela alegremente. Pronto para uma manhã inteira falando sobre arquitetura? Não poderia estar mais animado, respondeu ele sinceramente. O primeiro local que visitaram foi um conjunto habitacional na Zona Norte que a construtora de Rafael havia desenvolvido em parceria com um programa social do governo. Durante o trajeto de Uber, Isabela fez dezenas de perguntas sobre os aspectos técnicos e sociais do projeto. Como vocês equilibraram os custos baixos com a qualidade das construções? Perguntou ela, fazendo anotações em um caderno. Foi um dos maiores desafios do projeto, explicou Rafael. Tivemos que repensar completamente nossos processos, usar materiais alternativos e desenvolver soluções criativas que mantivessem a qualidade sem elevar os custos. E os moradores participaram do planejamento? Sim, fizemos várias reuniões com as famílias que seriam beneficiadas. Elas ajudaram a definir desde a distribuição dos cômodos até as áreas comuns. Isabela sorriu. Isso é exatamente o tipo de abordagem que eu quero seguir na minha carreira.
Quando chegaram ao conjunto habitacional, Rafael observou sua filha interagir com os moradores, fazer perguntas respeitosas sobre suas experiências e fotografar detalhes arquitetônicos que demonstravam funcionalidade e cuidado social. Ela tinha uma naturalidade para se conectar com pessoas de diferentes backgrounds sociais que o impressionava. Minha filha herdou essa facilidade de comunicação de Amanda, pensou ele, observando Isabela conversar com uma senhora que mostrava orgulhosamente seu pequeno apartamento. O segundo local que visitaram foi um projeto de revitalização urbana no centro da cidade. Lá, Isabela ficou particularmente interessada em como os arquitetos haviam preservado elementos históricos enquanto adaptavam o espaço para necessidades contemporâneas. Senhor Rafael, o senhor acha que é possível fazer arquitetura socialmente responsável sem sacrificar a viabilidade financeira? Perguntou ela enquanto observavam uma praça que havia sido reformada como parte do projeto. Acho que não apenas é possível como é necessário, respondeu ele. O maior desafio é convencer investidores de que projetos sociais também podem ser lucrativos a longo prazo. Como assim? Quando você constrói algo que realmente atende às necessidades da comunidade, você cria valor duradouro. Imóveis bem planejados se valorizam mais, comunidades bem estruturadas geram menos custos sociais. E empresas que demonstram responsabilidade social atraem melhores parcerias. Isabela parou de anotar e olhou diretamente para ele. O senhor nem sempre pensava assim. Pensava. A pergunta pegou Rafael de surpresa. Por que você acha isso? Porque minha mãe me contou que o senhor era completamente focado em lucro quando eram mais jovens. Alguma coisa mudou? Rafael considerou como responder honestamente, sem soar defensivo. Você tem razão. Quando era mais jovem, eu media sucesso apenas em termos financeiros. Achava que responsabilidade social era algo que pessoas ricas faziam para melhorar sua imagem pública. E o que mudou sua perspectiva? Ironicamente, o próprio sucesso, quando finalmente consegui tudo o que achava que queria, dinheiro, reconhecimento, poder, percebi que nada disso me fazia verdadeiramente realizado. Comecei a questionar qual era o propósito real do meu trabalho. Isabela assentiu pensativamente. E agora? Agora entendo que construir não é apenas sobre erguer prédios. É sobre criar espaços que melhorem a vida das pessoas. E depois de conhecer você, essa perspectiva ficou ainda mais clara. Como assim? Rafael parou de caminhar e olhou para sua filha. Porque vendo seus valores, seus sonhos e o tipo de pessoa que você se tornou, percebo que eu poderia ter dedicado todos esses anos a construir um legado do qual você se orgulhasse, em vez de apenas acumular riqueza. Se essa história tocou profundamente seu coração e você quer apoiar para que ela chegue a várias outras pessoas, clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo mais histórias que nos fazem crescer como pessoas e refletir sobre família e segundas chances. Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, processando as palavras do pai. Quando voltou a falar, sua voz estava emocionada. Sabe, senhor Rafael, posso te chamar de pai? O coração de Rafael parou. Claro que pode, se sentir confortável com isso. Pai, eu quero que saiba que não guardo mágoa do passado. Entendo que as pessoas mudam, crescem, evoluem, e vendo quem o Senhor é hoje, tenho orgulho de ser sua filha. Rafael sentiu lágrimas correndo pelo seu rosto pela primeira vez em décadas. Isabela, você não imagina o quanto essas palavras significam para mim. Eles se abraçaram ali mesmo, no meio da praça revitalizada. Dois estranhos, que eram pai e filha, descobrindo que o amor familiar não depende do tempo convivido, mas da disposição de construir pontes sobre os erros do passado. Nos meses que se seguiram, Rafael e Isabela desenvolveram uma rotina de encontros regulares.
Ele a acompanhava em visitas técnicas, ela o ajudava a ver seus projetos de uma perspectiva mais humana. Amanda, inicialmente cautelosa, gradualmente aceitou que Rafael havia realmente mudado e genuinamente queria o melhor para Isabela. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre perdão, segundas chances e a importância de nunca ser tarde demais para fazer o que é certo. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários. Essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Você acredita que nunca é tarde para reconectar com a família? Compartilhe a sua experiência, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Até nosso próximo encontro.